Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, um programa no qual nós recordamos trajetórias de pessoas muito importantes na história da nossa televisão, que estão vivas para receber essa homenagem. Nosso focalizado desta edição é o apresentador, cantor, imitador, enfim, Raul Gil. Antes de falarmos sobre Raul Gil, recordar aqui a sua trajetória no Vale a Pena, e vale a pena mesmo, né? Eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva no nosso canal, se não tiver feito isso ainda, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos no sininho, né? Deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, pense com carinho na possibilidade de ser membro aqui do canal e também segunda-feira à noite ao vivo, a partir de 8 horas, acompanhe o nosso podcast Ligados na TV. Raul Gil realmente se chama Raul Gil e só. O Gil é sobrenome dele, ao contrário do que pode parecer, né? Já que tem muita gente que se chama Gil, né? ou como é o apelido de Gilberto, enfim. Raul Gil seria a pronúncia da origem do nome dele, que é espanhola, né? Ele é filho de 2 imigrantes espanhóis, o seu José, que veio de Múrcia, e a dona Esperança, que era de Málaga. E eles se estabeleceram aqui em São Paulo, onde o Raul Gil nasceu e cresceu, né? Na Zona Leste, especialmente, né? Ele morou um tempo ali por perto da Vila Prudente, Ipiranga, por ali, né? Até quando começou a ter mais sucesso em investidas artísticas, né? Antes de se tornar cantor, apresentador, humorista também, né? O Raul Gil foi feirante, ele vendeu azeitonas na feira, vendeu frutas, vendeu pastéis, enfim. Foi lavador de ônibus da garagem de ônibus, porque ali ele, quem sabe, ganhasse uma outra colocação de mecânico, por exemplo, enfim. Lutou pela sobrevivência com muita dedicação e muita humildade, né, em busca do seu lugar ao sol. Quando era criança, com 8, 9 anos, um dia ele foi assistir à irradiação de um programa da Rádio Tupi, que era o Clube do Papai Noel, e ficou encantado com aquilo. Começou a germinar no Raul Gil essa semente de, quem sabe, ser artista um dia, né? Mas claro que a família tinha as suas dificuldades de sobrevivência, né? Batalhavam muito e ele não podia pensar naquilo àquela altura da vida. Mas, quando já mais crescido, né, ele decidiu apostar em participações em programas de calouros, que na época era uma coisa muito em voga, né? Todas as estações de rádio praticamente tinham, às vezes até mais de um, né? Já havia televisão também para alguns privilegiados que pudessem comprar o aparelho, que custava bastante caro, né? E os programas de calouros, como tudo na televisão, especialmente nesse princípio, foram importados, né? Do rádio para a televisão. E o Raul Gil começou a tentar. Ele foi rejeitado, foi desclassificado em 17 concursos de calouros, como ele mesmo recorda, né? Fui reprovado 17 vezes, até enfim ser aprovado, né? Uma dessas vezes em que ele foi reprovado foi no programa de Salomão Esper, na Rádio América, que se chamava Salomão Faz Justiça. Eu anotei aqui para não confundir, né? Salomão Esper, que é uma sumidade da história do nosso rádio, né? Ligado não só à Rádio América, como também à Rádio Bandeirantes, por décadas, não é por muitos anos, não é por muitas décadas, tá? E o Raul Gil sagrou-se vencedor, teve ali um bom desempenho depois de 17 derrotas, num programa apresentado pela Hebe, né? Nossa Hebe Camargo, de saudosa memória, o Calouros Todd. E a partir dali as coisas começaram a melhorar um pouco para ele, porque uma coisa é você ser um calouro que compete sempre, outra coisa é você ser um calouro que pode competir sempre, mas ganhou pelo menos uma dessas vezes, né? E depois dessas 17, a 18ª, o Raul Gil ganhou, venceu. E nessa altura ele já estava por se casar ou já casado com a dona Carmen, né? A esposa dele até hoje, mãe do Raulzinho, mãe da Nancy, né? Esses 2 filhos do Raul Gil que nós conhecemos também, das participações deles de uma maneira ou de outra, né? O Raul que é diretor
produtor, enfim, do programa do pai há muitos anos, e a Nancy, que chegou a ser jurada também, né? Junto com Marli, né? Com José Messias, com figuras muito familiares a quem acompanha programa de auditório, né? Não só o programa do próprio Raul. E o Raul Gil começou a participar como um cantor em ascensão, ali tentando conquistar o seu espaço, depois de vencer concurso de calouros, de iniciativas artísticas que reuniam também comediantes, como era o caso da Maria Tereza, do Adoniran Barbosa, ele mesmo, o compositor, né? E, integrado a esses talentos, ele começou a participar da chamada Caravana do Peru que Fala, com Silvio Santos, que andava pelos bairros de São Paulo, levando esses artistas para apresentações ao vivo e venda de carnês do Baú da Felicidade. Pois é. E até hoje, né, os antigos que conhecem o Silvio desse tempo se lembram, né, dessa Caravana do Peru que Fala, que é um apelido que ele tinha porque ficava vermelho quando falava, enfim, né? E Raul Gil viu a sua vida mudar mais ainda quando em 1960 foi convidado para apresentar-se não mais como calouro, mas como artista, no programa de Sônia Ribeiro na TV Record e também o programa de Geraldo Blota, Alegria dos Bairros. Por essa época, também pelo seu talento para a imitação, né, sempre imitou, saindo-se razoavelmente bem, Vicente Celestino, Gregório Barrios, Calbi Peixoto, Ronald Golias, Amácio Mazzaropi, né? O Raul Gil participou por bastante tempo de programas da linha de show da TV Excelsior, programas de humor, como o Show Riso e também o My Fair Show. Em 1967, ainda na TV Excelsior, ele ganhou a sua primeira oportunidade de ter um programa para si, que chamava-se Raul Gil Room. Na ocasião, ele substituiu o comediante José Vasconcelos. Se você não está ligando o nome à pessoa, José Vasconcelos é aquele que interpretou um gago na escolinha do professor Raimundo, que chamava-se Rui Barbosa Sá Silva. José Vasconcelos deixou a TV Excelsior, houve um desentendimento ali entre as partes e o Raul Gil assumiu o programa José Vasconcelos Room, que virou então Raul Gil Room. E seguiu a sua trajetória, por essa época também já começou a gravar discos, gravou vários, mais de 10, salvo equívoco meu, cantando especialmente boleros, né, que ele sempre foi habituado a esse gênero musical, sempre gostou de cantá-lo também, né? E em 1973 teve início esse programa que nós acompanhamos até hoje no SBT, no caso, né, desde 2010, que é o programa Raul Gil. O programa Raul Gil já passou por várias emissoras, né? Estreou na TV Record em 1973, como eu disse, e nessa emissora permaneceu numa primeira fase até 1978. Eu até anotei aqui para não inverter os anos de exibição e nem as emissoras, né? Mas na TV Record, resumidamente, desses 51 anos quase que o programa Raul Gil tem, quase a metade, juntando todas as passagens, foram com exibição pela TV Record. Veja só, na TV Record até 1978, depois até 1980 na TV Tupi, inclusive nessa época ele chegou a aparecer na novela das 8 da TV Tupi, Como Salvar Meu Casamento, né? Uma caloura que foi cantar no programa de Raul Gil era a personagem Zita, que era a Lisete Negreiros que interpretava, né, a empregada da Dona Dorinha, que era a Anissete Bruno, nessa novela da Idi Lima, do Carlos Lombardi e do Ney Marcondes. Depois, a TV Tupi acabou, né, encerrou as suas operações em julho de 1980 e aí o Raul Gil foi fazer o seu programa novamente na TV Record, que a essa altura tinha como um dos seus proprietários Silvio Santos. De 81 a 84, o programa deixou de ser transmitido só pela TV Record e ganhou as emissoras da TVS, onde ele passou a operar o SBT, né? O SBT passou a operar. E assim ficou até 1984, quando voltou a ser apresentado pela Record, foi na Record até 88, depois encerrou a década de 80, produzido e apresentado pela TV Rio, no Rio de Janeiro, né? Também uma emissora que teve muitas relações com a Record sempre, né? Em 1991 voltou a ser apresentado pela TV Record até 1996, quando passou um tempo na TV Manchete.
de 96 a 98. Em 98, voltou à Record, ficou até 2005. Em 2005 foi para Bandeirantes e aí até 2010, quando iniciou-se essa temporada atual do SBT. O Raul Gil, antes de voltar para o SBT, chegou a declarar que gostaria de ter voltado para a emissora nesse meio tempo, não foi possível, até que isso se concretizou, né? No comecinho dos anos 80, o programa Raul Gil fazia parte de um grande bloco de programação, assim como no domingo tinha um programa Silvio Santos, né? Silvio Santos, do qual ele era o substituto imediato nessa época, inclusive estabelecido em contrato essa condição, né? O programa Raul Gil compunha uma programação especial chamada Sábado Especial. E antes dele entrava na grade o seriado do Zorro, salvo engano meu, e o Almoço com as Estrelas, apresentado por Ayrton e Lolita Rodrigues. A música do Sábado Especial era a música do filme Verão de 42, né? Houve uma vez um verão, enfim, né? E essa música acompanha o programa do Raul Gil por décadas, né? Que é aquela que tem aquela melodia assim. Pois é. Isso em outras emissoras, né? Na Record, na Manchete, enfim, essa musiquinha continuou, né? Raul Gil é muito espontâneo, né? Nunca perdeu as suas raízes humildes, populares, né, de filho de imigrantes. É muito querido por várias gerações de espectadores e soube conquistar outras gerações, por exemplo, com as apresentações de crianças no seu programa, né? Porque novas crianças iam surgindo com aptidões, com talentos, enfim, para cantar ou para contar piada, ou muito boas de conversa, de raciocínio, como é o caso da nossa Maísa Silva, né, quando era bem pequenininha, revelada ali no programa do Raul Gil, né? Ou então da molecada e por aí vai, né? E o Raul Gil soube cultivar-se junto às novas gerações de espectadores, além, claro, daqueles espectadores crianças e adolescentes que cresceram vendo os pais assistirem os quadros clássicos, sempre identificados com o programa sabatino do Raul Gil, né? Pra Quem Você Tira o Chapéu, Quatro Ases e um Coringa, que depois passou a ser Cartas e Cartazes, né? E, claro, as muitas apresentações de artistas que já eram famosos no meio musical ou que pretendiam tornar-se inicialmente como calouros, calouro que o Raul Gil também foi um dia, então ele sempre manteve esse quadro dos calouros no programa dele, digamos que para dar uma oportunidade que por 17 vezes havia sido negada a ele próprio, né? Então esse é um componente interessante dessa trajetória de tantas décadas do Raul Gil. E entre os muitos artistas que tiveram uma mãozinha, por assim dizer, do grande sucesso do Raul Gil junto às massas no seu programa de todas as semanas, são muitos mesmo, né? Mas nós podemos citar os Titãs, o Traje a Rigor, a Gretchen, o Fábio Júnior, né? Também o Lulu Santos, né? Alguns deles tiveram até a primeira aparição na televisão num programa como Calouros. Aí você vai ver esse programa, ou é o programa do Flávio Cavalcante, ou é o programa do Chacrinha, ou é o programa do Raul Gil, né? Raul Gil, agora já com mais idade, né? Ele tem 86 anos que ele completou recentemente, né? Não faz muito tempo ele passou pelo que a gente chama de polêmica, né? Ele foi acusado de racismo e coisas assim, quando fez algumas piadas em relação à condição física, aos olhos que são puxados, enfim, de artistas orientais, coreanos, salvo o equívoco da minha parte, né? Dizendo para abrir o olho, esse tipo de coisa que a gente que tem o rosto como o meu, assim, né? Ouve muito, né? Mas é claro que isso eu aqui falando com essa cara que eu tenho, né? É claro que isso não tira o brilho dessa trajetória de tanto tempo, né? A gente tem que lembrar que o Raul Gil é o vovô Raul, né? Como as crianças o chamam, como ele mesmo estimula a ser chamado assim, né? É uma pessoa fruto do seu tempo, né? Que não encara com maldade, enfim, certas atitudes. E é claro que a gente precisa se transformar, evoluir, se reeducar até, né? Isso vale também para pessoas da minha idade, né? Eu que tenho muito menos que ele. Mas não empana, né? Não embota a nossa visão a grande significância que tem o Raul Gil na história da nossa televisão,
Isso é inegável. E neste ano de 2024, segundo o próprio Raul Gil declarou em homenagem recebida por ele no Domingão com Hulk da TV Globo, né? Ele pretende se aposentar, pretende deixar de trabalhar, de apresentar esse programa que já tem aí mais de 5 décadas no ar, com poucas pausas. As poucas pausas são às vezes de 1 mês ou 2 meses, menos de 1 mês até, nas trocas de emissora, quando foi o caso, né? E ele pretende agora diminuir o ritmo, né? Parar com essa vida tão intensa de se dedicar toda semana a apresentar um programa, enfim. Por um lado é ruim, porque Silvio Santos hoje nós não temos mais, né? Ele está vivo, mas não tem mais gravado o seu programa. Muitos apresentadores já faleceram. Temos outro ícone que está fora do ar no momento, pelo menos, que é o Fausto Silva, né? E o Raul Gil, vivo, saudável, deixar de fazer o seu programa dá uma sensação de que é aquela televisão que a gente cresceu vendo e vai deixar de ver, né? Não deixa de dar uma sensação de uma perda da nossa identidade como espectadores, né? Como todos ligados por uma mesma emoção acompanhando esses programas tanto tempo na televisão, né? Tantos anos. E por esse lado é ruim, mas por outro lado é bom que ele possa, com saúde, pleno ainda, né? Aproveitar agora essa fase da sua vida na melhor idade, com a sua família, enfim, e dedicar-se a outras coisas, mas com um ritmo menos intenso. E fica o nosso agradecimento, né? Já que ele tomou essa resolução, quem sabe mude de ideia, não sei, né? Da nossa gravação aqui, enfim, até o programa chegar ao público, né? Fica o nosso agradecimento por essa trajetória que, como diz o nome do nosso programa, vale a pena, né? A gente celebrar ainda em vida do Raul Gil. Raul Gil, diz aí a sua origem, né? Semana que vem estamos de volta para celebrar outra figura importante como ele. Um abraço para você. Se o Raul Gil assistiu, eu espero que ele goste. Você que o admira também, né? E temos um novo encontro hoje, né, nas sextas e nos outros dias todos com os conteúdos do Observatório da TV. Um abraço para você. Tchau!